Vamos falar um pouquinho sobre um tipo específico de nariz que a gente chama de nariz étnico, né? O que tem de diferente na cirurgia dele, o que a gente precisa fazer, quais são as alterações. Eu sou a Ana Roxo, sou cirurgiã plástica e hoje a gente vai falar sobre nariz étnico. Vamos lá? Mas afinal, o que é um nariz étnico, né? A gente, na verdade, a gente coloca dentro da classificação de nariz étnicos os narizes que são negroides, né, da característica da raça negra, os narizes que são mestiços, que a gente chama, né, e os narizes hispânicos, né, os narizes que têm a pele mais grossa. Então, todas essas classificações entram no nariz étnico, tá? O que caracteriza um nariz étnico é o conjunto de alterações ou de características do nariz que faz dele ser um nariz étnico. E a gente usa essa classificação só realmente como objetivo didático. Olha, um nariz étnico e para esse nariz étnico a gente vai precisar usar X, Y, Z, né, táticas ou técnicas cirúrgicas para que o resultado seja um bom resultado, independente se o paciente quer mais esculpido ou menos esculpido, tá? Então, as características básicas de um nariz étnico, que também a gente fala que é do nariz negroide, né? O dorso muito baixo, tá? Então, normalmente, o paciente, ele relata isso pra gente. Eu tenho um nariz muito baixo. Às vezes o paciente fala, eu tento botar óculos, e o óculos não fica, porque o nariz é muito baixinho, tá? Então, o dorso muito baixo. O que isso quer dizer da parte funcional? Da parte funcional é que o paciente tem, né, um septo nasal mais baixinho, mas com menos quantidade, né, de material pra gente trabalhar. Além disso, esse nariz, normalmente a ponta é bem caída. Por que a ponta é bem caída? Normalmente porque o septo, além dele ser baixo, ele também é curto. Então, o septo é uma estrutura mais ou menos quadrangular, que é composto por cartilagem na porção anterior, que é a porção que a gente vê, né? E por osso na porção posterior, né? Ínfero-posterior. Ele faz isso aqui, né? O nariz, ele faz assim, ele não faz para cá, ele faz para baixo. Então, o septo cartilaginoso é um septo curto, ou seja, o que sustenta, que uma das coisas que sustenta a pontinha do nariz é o septo também. Então, quando o paciente tem um septo muito curtinho, ele acaba muito lá atrás, a ponta, cai, tá? Então, normalmente o paciente não tem sustentação nenhuma de ponta, é aquele paciente que a gente aperta a pontinha assim e a ponta vai lá no lábio superior, tá? Então, além do septo ele ser baixo, né, o dorso todo baixo, os ossos nasais, né, o dorso é bem baixinho, os ossos nasais são bem largos. Então, ele tem osso nasal, a pirâmide nasal bem larguinha, ele tem um septo bem curto, bem baixo, a ponta é bem caída, né? Ela pode até ser normal, mas quando você aperta não tem sustentação nenhuma, tá? As cartilagens são cartilagens frágeis, não são cartilagens rígidas, duras, de boa qualidade, normalmente são cartilagens frágeis e as asas são bem largas, tá? O paciente, para ser caracterizado, e a pele é bem grossa, tá? Normalmente a pele do nariz étnico é grossa, é mais espessa. Mesmo que o paciente não seja um paciente negro, né? Não seja um nariz especificamente negroide, ele tem um nariz da pele mais espessa, com mais poro, tá? Para o paciente ser considerado um nariz étnico, ele precisa ter todas essas características? Não, ele pode ter algumas características. Às vezes o paciente chega no meu consultório e já fala, eu tenho um nariz negroide, né? Eu falo, você tem um nariz étnico, porque na verdade às vezes a paciente não é negra, não é da raça negra, mas é uma mistura, ou ela tem algumas características de nariz negroide e ela tem um nariz étnico, tá? E aí, qual a importância da gente já fazer esse diagnóstico, né? O que tem de diferente aí para esse paciente? Então, vamos lá, algumas características. Às vezes o paciente ele é negro e não tem a pele grossa, tá? Não tem a pele espessa. Ele não precisa ter todas as características. Mas paciente que tem a pele espessa, a pele grossa, independente de não ter outras características, a gente já precisa avisar para o paciente que a gente precisa trabalhar muito mais naquele nariz, fazer enxertos mais firmes, mais duros, mais projetados para que aquele resultado apareça mais, tá? Então, se você fizer uma comparação de um paciente de pele fina com um paciente de pele grossa, é claro que o paciente de pele fina, ele consegue ter uma ponta nasal muito mais fininha do que um paciente de pele espessa, tá?
Então, a pele, ela é um fator, assim, que ela limita um pouco essa ponta nasal. Porque a cobertura é a mesma coisa que você imaginar uma estátua coberta por um lençol de seda e uma estátua coberta por um cobertor. A estátua que está coberta por um lençol de seda, você consegue ver melhor os seus limites. Já o cobertor, ele é mais espesso, você não consegue ver tantos limites, tá? Então, essa é o limite, a limitação da pele espessa, tá? Quando o paciente tem o dorso baixo, né, tem esse dorsinho baixo, e quando a gente percebe que ele tem realmente o septo, né, bem curtinho, ele tem muito mais, quando a gente abre, né, o nariz desse paciente, a gente vê que ele tem um septo ósseo muito maior do que um septo cartilaginoso. Esse paciente a gente já fica atento, que é um paciente que muito provavelmente vai precisar de cartilagem costal. Não só pela necessidade de um enxerto bom para a ponta, como para outros enxertos, tá? É um paciente que precisa de uma quantidade maior de enxertos e por isso o septo não vai ser suficiente para aquela quantidade de enxertos, então a gente precisa lançar a mão da cartilagem costal, tá? É um paciente que precisa realmente de mais enxertos, então é um paciente que a gente já tem que prever aí uma quantidade X de enxertos, por quê? Além dele não ter uma boa sustentação de ponta, normalmente as asas também não tem cartilagens de suporte para essa lateral aqui tão boa, né? E é um paciente que a gente chama de leptorrino, que ele está acostumado a ter asas muito largas para conseguir respirar muito bem. Esse paciente a gente vai intervir nele, vai fechar a asinha dele, a gente precisa que essas cartilagens estejam muito bem sustentadas para que mesmo a gente fechando as asas, esse mecanismo aí de válvula não colabe, não feche aqui essa área do nariz, tá? Então, é um paciente que precisa sim de cartilagem costal, eu acho que eu arrisco dizer que 100% das vezes a gente faz cartilagem costal, tá? É um paciente que tem a pele mais espessa, a gente precisa trabalhar isso. Quando não tem, é ótimo, é melhor realmente. Então, ele pode ter essa pele mais espessa. É um paciente que precisa de muito mais enxertos. É um paciente que vai precisar de alectomia. Então, é um paciente com características totalmente diferentes. E aí, a gente também tem uma questão estética que eu recebo muita mensagem assim, eu quero ver um resultado de nariz étnico, né, de nariz negroide. O resultado depende muito da característica da face da paciente. Tem paciente que a gente consegue, né, que combina muito a gente deixar um nariz muito mais delicado. Tem paciente que combina mais a gente deixar um nariz mais, não é que não é delicado, mas é um nariz mais imponente, um nariz maior, um nariz mais alto, né? Então isso vai depender muito de paciente a paciente, tá? Mas, como eu sempre falo, para isso a gente tem uma consulta pré-operatória, a gente ouve as queixas do paciente, a gente equaliza a queixa do paciente, o que ele deseja, com o que a gente consegue oferecer, isso é o mais importante, tá? E normalmente a gente avisa, olha, eu vou precisar fazer um pequeno corte, né, no sulco da sua mama, bem aqui na porçãozinha medial, para tirar uma cicatriz pequena, mas tem o ônus de uma outra cicatriz, para tirar um pedacinho da sua cartilagem costal. Não vou tirar a costela, vou tirar um pedacinho da cartilagem costal. Então, a gente já avisa o paciente, tá? O fato é que nariz étnico, todo mundo pergunta assim, é muito mais difícil? Não é muito mais difícil, é um tipo específico de nariz, é um tipo que a gente precisa de táticas e técnicas cirúrgicas diferentes, é um nariz que eu particularmente gosto muito de fazer, até porque o resultado é muito bom, né, assim, muda muito, né, quando o paciente tem todas essas características, dorso baixo, a ponta caída, asa muito larga, a gente consegue mudar muito o paciente, então é muito positivo. Ele não é mais difícil, ele só é diferente e tem suas características próprias, tá? Se você tiver qualquer dúvida sobre nariz étnico, nariz negroide, deixa aqui que eu vou ter o maior prazer de te responder.